Livro de Números, capítulo 15. A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave, ou de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de hin de azeite, e de vinho para libação preparareis a 4ª parte de hin para holocausto ou para sacrifício por cordeiro, e para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 de hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/3 de hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparardes novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a metade de hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada gado miúdo dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecereis, assim o oferecereis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo uma oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá por vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés,
tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto com cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel. E lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isto fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das bordas das vestes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis
de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, o Senhor, vosso Deus. Capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izer, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disse demais: já pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã.
e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deixaram incenso, e se puseram perante a porta da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar, contudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: Porque porventura também nos não trague a terra a nós. Então
saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, eles se façam folhas estendidas para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde
eu virei a vós, e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara para cada maioral, uma vara segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produziam flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Capítulo 18. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estrangeiro não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar.
e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isso terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisa santíssima para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na sua casa as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão e as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tendo dado a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, e para ti, e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi
tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, e o dízimo das dízimas. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada ao Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e os comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. A água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então
o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao sétimo dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos. E a algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura, e o limpo, ao terceiro dia e sétimo dia, espargirá sobre o imundo. E ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até à tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo,
e a alma que o tocar será imunda até à tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e fendeu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa oração, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que, porventura,
eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Gades e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra. Nas águas de Meribá, toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a tenda de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito
povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered, e dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que se volte para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E daí partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhes darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe poço, e vós cantai dele. E tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Amon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus.
em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra de Amon, pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas, e aos senhores dos altos de Amon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Hesbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo à peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e de tal maneira o ferirão a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 7 capítulos, vemos mais algumas leis e ordenanças do Senhor para o povo de Israel. Vemos da justiça do Senhor quando se levantaram Corá e aqueles 250 homens que a terra engoliu, pois se rebelaram contra a liderança de Moisés. E no versículo 20 do capítulo 18, a confirmação de que o Senhor é a herança dos levitas, portanto, ele é a parte que cabe aos sacerdotes e levitas. No verso 24, vemos esta confirmação, onde oferecem ao Senhor em oferta alçada. Portanto, os levitas têm se dado ao Senhor como por herança, pois, assim como os levitas são os dízimos e os primogênitos para o Senhor, a ordenança do Senhor é que também os dízimos dados por toda a congregação seja do sacerdote e dos levitas, que cuidam e zelam pelo santuário, hoje em nossos dias, pelas igrejas do Senhor Jesus. No verso 10 do capítulo 20, vemos o erro de Moisés, o que o impediu, tanto ele como Arão, de entrarem e tomar posse da terra prometida, pois ao tocar na rocha, a sua declaração foi trazendo a glória para si, dizendo: porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ou seja,
o poder e a glória e a honra é de Deus. Portanto, não cabe a nós querer atribuição que é compatível somente ao Senhor. Portanto, ao invés de dizer, porventura não fará Deus sair água desta rocha para vós? Ele acabou dizendo, tiraremos águas, ou seja, erro lastimável na fala que levou à punição de não pisar na terra prometida. Foi o que o Senhor declarou a ele no versículo 12. No versículo 16 deste capítulo 20, vemos que o Senhor mandou um anjo para tirar o povo do Egito. Aqui, então, mais uma confirmação de que o anjo foi Moisés, embora houvesse o anjo acompanhando o povo. Assim como João Batista foi o anjo que antecedeu a vinda de Jesus, creio que teremos outro anjo, ser humano, que antecederá a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua noiva fiel. No versículo 8 do capítulo 21, vemos que, ao levantar a serpente de prata, todo aquele que olhar para ela viveria. Sabemos que aquela serpente de prata era uma representatividade da cruz do Senhor Jesus. Hoje, todos nós que olhamos para a cruz, somos resgatados e alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a nós cabe o juízo de clamarmos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer.
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não